Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. É isso aí, meus camaradinhas. Estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Hoje é dia 7 de agosto de 2024 e começa aí mais um episódio do quadro Open Mic na Estrada. Hoje eu tô aqui numa cidadezinha chamada San Rafael, que eu acho que é a segunda maior cidade do estado de Mendoza, né, na Argentina. E tô dando um rolezinho aqui pela rua enquanto eu vou falando com vocês e contando aí algumas coisas sobre essa viagem, umas curiosidades aí que a gente viveu nesses primeiros dias aqui na Argentina. A gente ficou 3 dias no Airbnb muito foda lá em Potrerillos, que é numa cidade chamada Luján de Cuyo, aqui em Mendoza também, né? E como é que a gente veio pra cá, né? Pra começar por aí. Tem avião direto pra Mendoza. Então Mendoza é uma cidade grande aqui. Na verdade é um estado, né? E é igual São Paulo, igual Rio de Janeiro, entendeu? Que tem o estado chama Mendoza e a capital, a cidade capital do estado, também chama Mendoza. Então por isso que dá essa confusão. Então a gente chegou por Mendoza, daí eu peguei um carro e andei acho que uma hora mais ou menos. Andei mais ou menos uma hora e cheguei nesse lugar que é Luján de Cuyo, numa vila chamada Potrerillos. Mano, é um bagulho, eu queria ter gravado lá, porque provavelmente ia ser o episódio gravado no lugar mais bonito da história desse podcast. Porque, mano, eu tava na montanha assim, ó. Aí eu olhava pra frente, tinha outras montanhas e um lago, que é o Lago Potrerillo, Embalse Potrerillo, que é, mano, muito bonito. E aí quando eu olhava pro lado, meio pra trás, tinha as Cordilheiras dos Andes, com neve, porque aqui ainda tá inverno, então tinha neve, só que as montanhas da frente tava sem neve. Parece que no inverno mesmo, lá pra julho, nós estamos em agosto agora, começo de agosto, né? Mas começo de julho, final de junho, fica lotado de neve lá também, as montanhas da frente. Deve ser muito louco. Mas eu postei um monte de foto nos stories lá no meu Instagram, se você quiser ver. Olha lá, o Diogo Andrade, você vai ver as fotos. E agora eu tô andando aqui em São Rafael. A gente pegou um busão lá de Mendoza, né? Eu devolvi o carro, porque eu já queria começar por aí falando. Eu tinha uma percepção de que aqui na Argentina o nosso dinheiro era muito valorizado, entendeu? Eu achei que ia ser igual um gringo indo pro Brasil, tá ligado? Que com $1 o cara luxa. $1 são R$6, então o cara com $10, porra, tem 60 conto. Eu pensei que ia ser assim, e até era assim mesmo, sabia? Eu andei estudando. Nossa senhora, como ele é culto. Mas é verdade, manda estudando não, vai. Estudando parece que eu sou muito culto mesmo. Eu não sou não, mas eu andei pesquisando. E tinha no passado aqui um negócio chamado câmbio paralelo. Tinha o câmbio paralelo. Então tinha o câmbio oficial. E aí era o que nas casas de câmbio cobrava, né? Que tipo assim, um real vale 250 pesos argentinos. E no câmbio paralelo, R$1 valia 500. E aí, mano, os caras arregaçavam, né? O brasileiro vinha pra cá. Então, além do câmbio, tinha mais o dobro de dinheiro, entendeu? Então, você ia nessas casas de câmbio paralelo, e aí, mano, com R$50 você pegava 1 milhão de euro. De euro não, de peso, né? A inflação tava fodida. Aí eu não sei se a inflação, o Milei, o doidão lá, conseguiu corrigir a inflação, mas o câmbio paralelo ele conseguiu proibir e acabou. Não tem mais essas casas de câmbio paralelo. Então, o que eu tive de percepção aqui no primeiro dia é que os bagulho aqui tá o mesmo preço do Brasil. E tipo, o mesmo preço do Brasil num lugar turístico, pelo menos lá onde eu tava em Potrerillo. Um exemplo, eu fui no mercado. Aí eu comprei três champanhe, mano, salgadinho, ovo, bacon, um pacote de arroz
uns pacotes de bolacha, acho que chocolate, nem sei se nós comprou chocolate. Mas, mano, comprou pouquinha coisa, deu 23 dólares. 23 dólares dá o quê? 120 reais. Então, mano, é o preço que eu ia gastar no mercado, perto de casa. Eu acho, por causa das 3 garrafas de champanhe, né? Que aí eu não sei, eu não entendo de vinho. Eu peguei 3, tava na promoção lá. Se comprasse 3, saía, sei lá, 15 reais cada um. E aí esse bagulho é caro, né? Arroz também é caro aqui. Então eu achei que o preço aqui no mercado tava quase igual. Aí no restaurante, teve um restaurante que foi engraçado, mano. O bagulho, mas era bonito, hein? O bagulho era na beira desse lago, o Potreiro ali. Aí eu fui com a minha mina. Aí a gente sentou. Primeiro a gente passou em frente. E aí viu e falou, mano, aqui é muito louco. Tinha umas mesinhas assim numa grama. Aí falou, puta, aqui é bem da hora de comer. Vamos comer aqui? Só que não tinha mesa. Aí nós falamos, vamos em outro. Aí nós foi procurar, o outro tava lotado. Aí eu falei, vamos voltar naquele que às vezes já vagou mesa. Aí tinha vagado, né? Sentou na mesa. Aí o cara trouxe o cardápio. Aí a gente pediu, tinha um lanche lá. Que era, na verdade, no Stories eu falei assim, ainda bem que a gente não pediu 2. Mas ali era entretenimento e mentira. Aqui tem a verdade. O que acontece? A gente tava esperando e passou, o garçom passou e levou na mesa assim da frente um lanche, mano, sem exagero, devia ter uns 60 centímetros a porra do lanche. Aí a gente olhou e falou, meu Deus, eu quero um desse. Aí a menina falou, será que não aguenta? Eu falei, eu acho que aguenta sim, se você não aguentar, eu aguento. Aí ela falou, quer esse aqui, ó. Aí custava 20 mil pesos. Então, é mais ou menos vezes 5. Então, esse lanche de 60 centímetros custava 100 conto. Então, por ser um lugar turístico, eu acho que não tava barato. Tá ligado? Do jeito que pelo menos que eu achei que ia ser. Não, porra, um lanche que pra 2 pessoas comer 100 reais, mano, mas o bagulho era grande. Aí, na hora que chegou, eu não tinha, entendeu? Eu só vi o tamanho, não sabia o que tinha dentro. Mano, o bagulho tinha bife mesmo. Bife, ovo, presunto, queijo, alface, tomate. Mano, o bagulho era uma refeição. Quase que não aguentou. Aguentou comer, mas foi empurrando assim, ó. Aí, em determinado momento, inclusive antes de comer, o que foi pior, porque aí a comida, ela teve um saborzinho de preocupação. Eu tava lá sentado assim, e aí eu pensei, né? Nesse momento, fazer um parênteses. Nesse momento, eu não tinha nenhum peso argentino em efetivo ou em espécie. Não tinha dinheiro. Eu só tinha cartão. Aí eu falei assim, aqui é turístico, né? Deve aceitar cartão. E fui indo. E aí eu ainda falei pra mim, acho que sempre que a gente sentar num lugar, é bom a gente, antes de pedir, perguntar se aceita cartão. E esquecemos disso. E aí fomos lá. Fomos lá, pedimos, aí, mano, passou um tempão assim, os caras fazendo lá, porque demorou, porque até fritar 12 bife pra colocar dentro do pão demora, né? Demorou um tempão assim, nós lá. Aí o cara pegou, o cara. Aí eu tô lá assim, sentado, e aí eu dei um estalo assim, eu falei, será que aceita cartão? Aí minha mina, meu Deus, é verdade, a gente não perguntou. Falei, mano, e agora? Agora já... Aí eu chamei o cara, não, fui lá dentro. Nem esperei. Fui lá dentro, caralho. Mano, aqui é muito bonitinho. Depois eu vou tirar umas fotos daqui e postar pra vocês verem onde eu tô passando agora. Porque, mano, é muito bonito. É uma rua normal. Só que é bem reta. Não tem ladeira nem nada assim. E tem aquelas árvores que tem as folhas do Canadá, sabe? Dos 2 lados da rua, umas árvores gigantes. E elas cobrem a rua inteira. Mano, é muito bonito. Caraca. A rua que nós estamos hospedados não tá bonita assim não. Eu tô na rua paralela, bem pertinho. Mas a nossa não é tão bonita. Aí, então, voltando, né? Aí eu fui lá procurar o cara, né? Aí nisso eu tô lá esperando assim, ele tá no balcão, né? O cara que me atendeu tava no balcão do lado de dentro. E aí tinha uma galera pedindo uns bagulho pra ele no balcão. E aí nisso eu vi atrás do cara da frente, colado no balcão, uma placa que parecia dizer apenas dinheiro. Somente efetivo. É assim que eles falam aqui. Dinheiro eles falam em espécie, eles falam efetivo, né? Aí eu vi assim, somente, tipo, somente EF. Falei, mano, não é possível. E eu tentando ver, e o cara na minha frente. Aí quando o cara saiu, eu vi a porra da placa e era somente efetivo. E eu não tinha R$1. R$1 não, 1 peso. Falei, mano, e agora?
Agora lascou. Agora lascou. Aí quando o cara saiu, eu falei pra ele, não aceita cartão? Ele não, só dinheiro ou transferência. Aí eu falei, meu amigo, eu não sou nenhum especialista financeiro. Puta, eu acho que eu vim pra uma avenida muito movimentada. Eu vou voltar e vou ir pra outra rua, porque aqui é bonito, mas não vai rolar o barulho não, muito carro passando aqui. Eu vou ir pela rua bonitinha que eu passei. Aí, vai vendo, eu falei pro cara, o cara falou somente dinheiro ou transferência. Aí eu falei, eu não sou nenhum especialista em finanças internacionais, mas eu acho que o meu Pix não funciona aqui. Aí ele falou, não entendi uma palavra que você falou. Eu falei, eu acho que transferência do Brasil pra cá não rola. Sabe como faz transferência do Brasil pra Argentina? E aí que eu parei pra pensar que eu também não sei. Eu não pensei em fazer, né? Aí o cara pegou e falou meio que, deu uma... sabe quando ele fala meio disfarçado assim? Depois eu vejo esse bagulho do cartão aí. E só que eu não entendi, porque o espanhol, ele parece o português. Só que não parece tanto assim, entendeu? Algumas coisas dá pra entender, mas outras não dá pra entender tão bem assim. E aí eu fiquei nessa, né? Falei, mano, e agora? Aí eu voltei, a minha menina falou, e aí, aceita? Eu falei, não. Ela falou, e agora? Eu falei, também não sei. O cara falou que ia ver, eu não sei o que ele vai ver, o que você vai ver? Entendeu? Ele falou, eu percebi que ele falou alguma coisa do tipo, não, eu vou dar uma olhada pra você. Mas eu falei, o que ele vai olhar? E aí sentei, em vez de cancelar a comida, sentei, comi. E aí tô lá, né? Tô lá comendo e esperando o cara. Eu fui lá e pedi a conta e ele falou assim, falou mais alguma coisa, tô esperando não sei o que lá na tarjeta. Aí eu entendi que ele tinha falado, eu tô esperando alguém trazer a maquininha do cartão. E aí eu fiquei lá esperando. Aí passou mais um tempo, eu fui lá. Falei, meu amigo, como é que nós resolve isso aí? Eu preciso pagar, eu preciso ir embora. Já tô aqui há 12 horas, né, nesse estabelecimento. Já terminei de comer aqueles 3 km de lanche que você fez, que inclusive tava muito bom, parabéns. Mas eu preciso ir embora. Aí ele falou assim, na tarjeta hay una taxa de 20%. Que na tarjeta tem uma taxa de 20%. Aí eu falei, tá bom, se é o único jeito, devia escrever isso na porra da placa. Na placa devia estar escrito, somente dinheiro ou transferência, com cartão tem 20%. Como lá não tem os 10% do garçom, é como se eu tivesse pagado só 10% de taxa. E uma puta preocupação à toa. E isso se repetiu mais 2 vezes. Aqui os caras têm dessa. As outras vezes eles nem cobraram taxa. Só falou, só dinheiro, transferência. Eu falei, eu não tenho dinheiro, só transferência. Aí o cara falou, tá bom então. E pegou a maquininha. A segunda vez que aconteceu foi nesse mesmo lugar, só que era no mercadinho. A gente foi comprar um creme hidratante, porque aqui é frio pra caralho. E a água também é água de degelo. É igual no Chile. A água, não sei se tem muito mineral, sei lá o que acontece, mas a água aqui é diferente, mano. E deixa a sua pele muito ressecada. Caralho, que isso? Uma igreja, caralho, igreja não é bonita, mano. Aí, enfim, vai vendo. O que eu tava falando mesmo? Da água, né? Resseca. A gente foi comprar um creme. Foi isso. Aí eu fui no mercado, que não era bem um supermercado, era uma vendinha. Mano, bem pequenininha. Igual as vendinhas que tinha em Morato quando era pequeno. Seu Leôncio tinha lá em Morato. E era uma vendinha assim que tinha lá, né? Aí a gente entrou na vendinha, pegou o creme, pegou um salgadinho, algum bagulho pra comer, pegou uma coca. Aí eu falei, aceita cartão? Nossa, que escola bonitinha. Aí eu falei, eita porra. Caralho, esse moleque tava esperando muito recreio. Espero que tenha pegado. Espero que tenha pegado esses gritos no áudio. Tinha um moleque ali esperando muito recreio. Aí que eu tava falando. Então, aí vai vendo. Eu cheguei lá no mercado, peguei os bagulhos, vou terminar essa história. Aí o cara falou assim, eu falei, tirei o cartão, né? Mostrei, né? É na tarjeta. Aí ele falou, solo efetivo. Aí eu falei, então deixa. E fui saindo. Aí ele, não, peraí. E aí sacou a maquininha e esse passou sem taxa.
Então, por que ele falou que era... ai. Os caras, em vez de falar, mano, sei lá, eu prefiro... Não sei como eles falariam. Mas aconteceu já... Essa foi a segunda, né? E a terceira vez aconteceu ontem. E aí sim, aqui em São Rafael, já... O nosso dinheiro já apareceu, pelo menos ontem. Pareceu que o nosso dinheiro vale mais. Porque aqui os bagulho é mais barato. Eu fui ontem num restaurante, um bistrô que tem perto da onde tá, do Airbnb que a gente tá aqui. Tem um bistrô mó chiquezinho assim. Aí eu pedi um Tomahawk, que inclusive... Isso foi engraçado. Eu tava entre um bife de chorizo, né, que é bem famoso aqui, que não sei que parte que é do boi, mas é o bife de chorizo, não é o chouriço, né? Que tinha no Brasil, que é com sangue. Aqui é um bife mesmo, que é bem bom, inclusive. Aí eu tava em pedir esse chorizo aí, ou um Tomahawk. E o Tomahawk tá assim, ó, Tomahawk de cerdo. Aí eu falei, porra, deve ser de cordeiro, né? Cerdo. Deve ser um Tomahawk de cordeiro. Tomahawk é um osso assim, e aí a carne... Depois põe no Google pra você ver o que é Tomahawk. Bife Tomahawk. E no Brasil eu nunca comi porque é caro. Aí eu falei, eu vou pegar esse aqui de cordeiro ainda. Aí tava 9.500 pesos. Que dá mais ou menos R$45. Minha menina pegou uma milanesa com batata lá. Que tava 8 mil e pouco. Então tava uns R$40. E pegamos uma garrafa de vinho. Aí tudo isso deu R$110. Tá ligado? E aí ela trouxe uns bagulho antes assim. Que era restaurante chique. Eles trazem o couvert, né? E aí eu achei que ia cobrar e não cobrou. Então, porra, valeu muito a pena. E deu 110 conto, tá ligado? Então, aqui eu acho que valeu a pena. Aqui eu me senti rico. Porque, eu comprar uma garrafa de vinho. Uma aqui no Brasil, toda vez que eu vou jantar, eu vou de carro. Então, eu já não poderia mesmo, por causa da lei e do juízo, tomar uma garrafa de vinho. Então, aqui eu tava a pé, dava pra tomar. Mas mesmo assim, se eu for num restaurante chique no Brasil e pedir uma garrafa de vinho, eu nem sei quanto é, mas deve ser uns 60. A mais barata. Será que tem de 60? Acho que nem isso, porra. Deve ser uns 100 conto. Eu não sei, não faço ideia. Tô falando aqui sem saber de porra nenhuma. Então, eu achei barato. Uma garrafa de vinho, mais 2 pratos, bem servido. E o Tomahawk de cordeiro, que depois eu pesquisei hoje no Google. Eu falei, mano, eu fiquei curioso pra saber o que era. Inclusive eu tô passando agora em frente ao restaurante que a gente comeu ontem. Aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Falei, será que era cordeiro mesmo? Porque tava uma carne meio branca assim. Eu falei, mano, essa carne não parece de cordeiro. Não que eu conheça, né? Uma carne de cordeiro. Mas eu falei, não parece cordeiro. Aí eu fui lá e procurei no Google o que é cerdo. E aí eu descobri que é porco. Então eu comi eu comi, na verdade, um tomahawk de porco. Mas tava bem gostoso, viu? Eu acho que valeu a pena. Ainda assim tava muito bom. Mas eu acho que se eu for de novo nesse restaurante, eu vou optar pelo chorizo, né? Porque eu fiquei na dúvida. Se eu soubesse que era porco, eu tinha pegado o chorizo só pelo preconceito com porco. Aí sabe o que eu fiquei pensando? Imagina se eu fosse muçulmano ou judeu. Se eu fosse muçulmano ou judeu, eu tinha acabado de ir pro inferno só por ser burro. Eu vi... Porque eles podem comer cordeiro, eu acho, né? Eu acho que os dois, né? Nem muçulmano, nem judeu pode comer porco. Nem crente. Se o crente realmente fosse... Se você é crente e come porco, você já era, viu? Não tem porquê você ir pra igreja mais, pedir perdão... Porque a bisteca te tirou do céu. Tá escrito lá que você não pode comer porco. Você não pode comer animal com as patas rachadas, né? E o porco tem a pata rachada. Então não podia. Você já vai pro inferno. Então você tá indo pra igreja à toa. Você perdeu por causa da linguiça e uma bisteca. Espero que tenha valido a pena. O que mais que eu ia falar sobre Argentina? Eu acho que era só isso, né? O cara não falou nada, só falou de comida. Não, mas aqui eu vou falar aqui sobre São Rafael, né? A gente chegou ontem à noite, então eu não sei muito daqui, não. Então não tem muito o que falar. Mas a primeira impressão é que eu acho que aqui foi criado, né? Concebido
numa época que a Argentina tinha mais dinheiro do que tem hoje. Porque tem uns bagulho que é bem bonito, mas você vê que é bem antigo. E aí, e dá pra ver que foi planejado, que nem as ruas com essas árvores. Essas árvores não nasceram exatamente na linha correta de passar uma rua, tá ligado? Foi planejado isso aqui. E deu trabalho, viu? Porque a cidade é enorme e você olha a rua. Mano, essa rua que eu tô andando, eu não sou bom de estimar distância, não. Mas, mano, você perde de vista olhando pros dois lados e tem as arvrinhas dos dois lados, bem bonitinha. Então, eu acho que isso aqui foi construído numa época que tinha dinheiro pra jogar fora, pra fazer as coisas bem feitas, sabe? Se fosse hoje em dia, nem até essas árvores aqui não, viu? Que agora estão meio fodidos. Mas também não sei não se estão fodidos. Não dá pra saber só olhando, né? Lá em Mendonça, na capital, chegou a parar no farol e tem uns caras pedindo assim. Ah, e uma curiosidade é que essa aqui é a segunda vez que eu tô na Argentina, né? A outra vez, na verdade, eu fui pro Uruguai e eu fui pro Uruguai e aí tinha uma escala de um dia em Buenos Aires. Aí eu aluguei um carro e a gente saiu, né? Minha esposa, a gente saiu do aeroporto com o carro alugado e ia ficar uma noite, tipo, pegou umas 5 horas da tarde, assim, o carro. Aí ia ficar essa noite inteira, o voo era no outro dia, 5 horas da tarde. Então a gente pegou um hotel lá, um Airbnb, acho que era hotel até. Pegou um hotel pra ficar uma noite lá, né, em Buenos Aires. E no outro dia a gente seguiu pra Montevidéu. E no intervalo entre o aeroporto e o hotel, a gente parou num farol na Avenida da Independência, que é como se fosse a Avenida Paulista de Buenos Aires, é a mais famosa, onde tem um obelisco. Eu tava a 100 metros do obelisco. E aí veio um moleque, bem bonitinho, bem pequenininho assim, ó. Parecia não parecia o Messi, não. Ele não parecia autista, ele parecia bem bonitinho assim, ó. Bem bonitinho, cabelo lisinho assim, ó. Aí ele veio na minha janela. Primeiro ele foi lá e limpou o vidro, quase que ele não alcançava de tão pequeno. Mas ele alcançou, limpou o vidro e eu o tempo todo falando pra ele não limpar, porque eu não tinha dinheiro. Aí ele foi lá e limpou. Aí ele veio do meu lado e falei: você limpou à toa, meu amigo? Eu não tenho dinheiro. Isso com o vidro fechado, os dois vidros fechados do carro. Aí ele foi do lado da Renata pedir pra ela. E ela não tinha dinheiro, tanto quanto eu não tinha. E a gente não tinha realmente. A gente até tinha, mas não tinha trocado. E naquela época, uma curiosidade, naquela época R$1 valia mais ou menos 6 pesos ou 8. Era algo assim. Eu lembro que no Uruguai era, tipo assim, se na Argentina era 5, no Uruguai era 6. Alguma coisa assim. Hoje é mais ou menos 250. Então hoje você vai, igual eu falei, né? Tipo um prato de comida, que é mais ou menos R$45, custa aqui 9 mil pesos. Então R$45 vale 9 mil pesos. Mais ou menos isso. E naquela época era 5. E isso foi em 2017, 2018. Então em pouco tempo a inflação foi desvalorizando o dinheiro. E agora, eu tenho inclusive, eu até ia trazer, mas não ia dar pra usar em lugar nenhum, porque eu tenho inclusive 5 pesos argentinos que sobrou dessa viagem, que era como se fosse R$1. Aí até guardei meio que de lembrança assim. E não dá pra usar mais, porque agora, tipo, eu fui comprar um exemplo, eu fui comprar agora shampoo, porque o Airbnb que a gente tá não tem shampoo. Aí eu lavei com sabonete, mas minha menina tem umas frescurinhas aí que não gosta de usar sabonete no cabelo, coisa de mulher, né? Aí eu fui comprar. Aí lá tinha 1 litro de shampoo e um bagulho de 1 litro de shampoo custava 2.500 pesos. Só pra você ter uma ideia, como 5 pesos não dá pra comprar nada. Um shampoo, só que é um shampoo gigante, né? 2.500 pesos. Aí eu falei pra ela, não tem menor não? Ela falou, tem esse sachêzinho aqui, ó. Aí eu falei, porra, esse sachê é bem melhor, né? Vai usar 3 dias o bagulho? Aí eu falei, quanto tá o sachê? Ela falou, 250. Então 250 pesos você compra um sachê de shampoo.
Caralho, sachê de shampoo é um puta trava-língua, hein? Então é só pra você ter uma ideia. De 5, imagina que eu precisaria de 250 pesos pra comprar um sachê de shampoo. Um shampoo de sachê. Imagina 5 pesos o que compra. Nada, nem uma bala. Eu não perguntei quanto é uma bala aqui. Mas se um sachê de shampoo custa 250, e 250 custa quanto? É vezes 5 para chegar no real. Tipo, 1,25, entendeu? Então, R$1,25 eu paguei 250 pesos. Deu para entender? É por isso, R$1 vale 250. Eu fiz uma puta volta para chegar, no fim das contas, no que eu já tinha falado antes, né? Mas é isso, aqui não tá mais tão vantajoso. Agora, San Rafael, por enquanto, eu já achei. Mas, tipo assim, não é... Nossa, eu vi um vídeo uma vez do... Puta, aquele maluco do Masterchef. Que ele, mano, ele pegou uma penca de nota assim, ó. Blá, 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 blá. Isso aqui é pra pagar um jantar. Aí ele colocou lá, mano, nota pra caralho de peso. Aí ele falou, isso aqui deu R$50, um bagulho assim. Parecia que, tipo, mano, com 50 conto, nossa, você luxava. E não é bem assim. Embora foi barato. Entendeu o que você tá querendo dizer? Então é isso, esse aqui é o primeiro dia. Eu cheguei aqui em casa, dei uma volta aqui e já cheguei de volta. E vou encerrar o episódio por aqui. Talvez amanhã eu fale um pouco mais sobre aqui a cidade. Hoje a gente vai ficar aqui pela cidade mesmo. Talvez fazer um tour de ônibus para conhecer aqui a cidade. Aqueles bus tour, sabe? Tour bus, sei lá. A gente vai fazer um. E amanhã a gente vai dar vai para um lugar aqui que tem uma tirolesa em cima do lago aqui, e aí depois eu conto. Fechou? É nóis. Falou, tchau, tchau. Até mais. Nada de armas, use camisinha e volte no próximo. Quanta informação inútil, né? Na verdade, inútil não, né? Se a pessoa tá querendo vir pra cá, até que foi útil.